O celular do banqueiro Daniel Vorcaro é uma grande incógnita. Algumas informações vêm circulando, né, sendo ventiladas em doses homeopáticas, e é sobre isso que a gente trata agora. Mas antes de dizer que a nossa enquete está no ar, é justamente sobre isso. Quero saber sua opinião, você que está nos assistindo, responde aí, participa com a gente. Sobre o celular do dono do Banco Master, você acredita que tem informações comprometedoras sobre ministros e políticos? Comente aqui então e participe votando sim, não, a verdade sempre aparece. Quero saber, daqui a pouco a gente divulga uma parcial, mas a informação confirmada, deputado Tiago Manzoni, pela Polícia Federal é de que os investigadores ali já quebraram o sigilo, né? Fizeram a criptografia desse aparelho do Daniel Vorcaro, e agora as informações, como eu disse, estão sendo ventiladas a todo momento. Eles utilizaram, inclusive, ferramentas avançadas para acessar esse dispositivo, porque ele não quis passar a senha, né? Isso já é um ponto importante. Os advogados, a defesa, achou por bem não passar a senha, ou seja, dificultando o trabalho da polícia. Aquela história, quem não deve, não teme. Bom, e o que mais temos sobre essa questão? Que a corporação da PF está compilando esses dados. O aparelho apresentava, inclusive, uma camada adicional de proteção que exigiu o uso de softwares que tiveram que ser adquiridos pela força policial para quebrar essa criptografia, gente. Ferramentas que possuem capacidade de recuperar, inclusive, informações que o usuário deletou. A Polícia Federal apura se Vorcaro cometeu irregularidades na gestão da instituição financeira e se o empresário pressionou autoridades para evitar uma possível liquidação do banco. Deputada, eu quero te ouvir, porque essa questão de apagar provas também é muito grave, e isso me faz lembrar a algo que o senhor deve estar muito por dentro, até porque o senhor é deputado aqui no Distrito Federal, e recentemente descobriram que o Daniel Vorcaro era acionista do Banco BRB. O BRB ia, de alguma forma, ali tentar salvar o Banco Master, que estava em falência, né? Então, como é que o senhor vê essa questão da atuação do Daniel Vorcaro, inclusive tentando atrapalhar essas investigações? Berenice, são vários assuntos aí que você trouxe, né? Primeiro é a quebra da criptografia do celular do Daniel Vorcaro. Em relação a isso, o que a gente precisa nesse momento? Precisa que a Polícia Federal eventualmente diga o que foi encontrado lá, né? É difícil tirar conclusões quando ainda não se tem nada do que, ou pelo menos não foi exposto nada do que está lá no celular dele. E se houver provas no celular de envolvimento dessas figuras políticas a que você faz referência na sua pergunta, eu tenho certeza que não somente perante o Poder Judiciário, mas também no escrutínio da população, essas figuras políticas acabar pagando um preço muito alto, né? Tanto mais porque nós estamos em ano eleitoral. Mas é preciso saber o que existe de fato lá no celular do Vorcaro. Eu só faria uma ponderação a respeito do que você colocou, porque hoje há muitas pessoas, não estou dizendo que é o caso do Vorcaro não, mas há muitas pessoas que se utilizam dessa criptografia avançada para proteger dados do seu celular por conta de invasões, né? E me parece que ele tinha essa criptografia já antes, me parece não, ele tinha essa criptografia antes do celular ter sido apreendido. Então, não me parece que ele tenha feito a criptografia por causa disso. De qualquer forma, a criptografia foi quebrada e agora é esperar para ver o que tem aí. E essa notícia que você traz quanto à sociedade dele no BRB, eu não tenho conhecimento. O conhecimento que eu tenho é da operação futura, que foi trazida aqui ao Distrito Federal, uma aquisição de compra futura de 49% do Banco Master. Essa aquisição seria feita pelo valor de 2 bilhões de reais, mas o Banco Central rejeitou a operação. Sobre esse tema, é bom que se diga que o governo do Distrito Federal mandou para a Câmara um projeto autorizativo para que a Câmara do Distrito Federal autorizasse a análise do Banco Central em relação à documentação que tinha sido apresentada ao banco. E ao analisar essa documentação, esses documentos são sigilosos, né? Só quem tem acesso é o CAD
e o próprio Banco Central. Então, a Câmara Legislativa não teve acesso a esses documentos, autorizou a análise pelo Banco Central e o Banco Central rejeitou a operação. Ao rejeitar a operação, o Banco Master foi liquidado e aí descobriu-se que já tinha uma série de títulos que foram adquiridos antes. E aí, eu não sei se foi por meio da aquisição desses títulos ou por outro meio, que eventualmente ele se tornou acionista do BRB. Mas as investigações vão revelar tudo isso e vão dizer como essas coisas aconteceram. E eu repito, eu tenho muita convicção de que quem tem responsabilidade nisso tudo e se houve cometimento de crime, essas pessoas serão responsabilizadas. Na semana passada, se eu não estou enganado, houve uma separação na investigação, né, uma divisão na investigação. Me parece que quem não tem prerrogativa de foro ou foro privilegiado, essas investigações, em relação a essas pessoas, essas investigações passaram a tramitar no primeiro grau de jurisdição, né? E em relação a quem tem prerrogativa de foro, isso permaneceu no respectivo tribunal. Então isso tudo me parece que ainda vai se desenrolar e se desenvolver muito. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que há indícios, né, de que houve uma série de ilicitudes cometidas e essas pessoas precisam responder, cada um na sua esfera e segundo a sua responsabilidade.